Irmãos, que privilégio poder estar à frente hoje e responsável pela exposição da palavra de Deus. Nós já cantamos ao Senhor, nós já respondemos a Deus por meio dos louvores também, não é? Mas pela palavra o Senhor nos fala diretamente. Então eu quero encorajar você neste momento a concentrar mais forças ainda, sua mente, seu coração, todo o seu ser, para que você possa receber de Deus aquilo que Deus tem para você, mediante a sua palavra. É um tesouro inigualável, irmãos, podermos ter acesso à palavra de Deus em uma linguagem humana, em linguagem escrita para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Será o Salmo de exposição hoje. Eu não combinei com o Léo citou o Salmo aqui e eu estava assim, não cita, não, ele vai citar todo, quer ver? Aí ele citou 2 versos do Salmo 23, eu falei para a Monique, olha, não combinei com ele. Foi totalmente espontâneo. E o pessoal do louvor também cantou um cântico, pelo menos 2, que falava de bondade e misericórdia em algum momento. Então o Senhor conduziu todo o processo da nossa liturgia do culto e eu creio que vai ser bênção, como já tem sido. Irmão, Salmo de número 23, versículos 1 ao 6. Você já esteve em pé até agora, então você pode permanecer sentado, em reverência aí no seu coração. E eu vou fazer a leitura. A versão que eu vou usar hoje, irmãos, é a Almeida século 21. Eu tinha preparado na nova Almeida atualizada, mas a gente não tem aqui, então vai na Almeida século 21. Os meninos vão colocar para a gente ali. O pastor disse que a maioria daqui usa a NVI, não tem problema. Eu vou, toda hora que tiver uma diferença ali em algum versículo, eu vou ajudar você no processo de tradução. Então, Salmo de número 23, versículos 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, refrigera ou renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4. Quando eu estiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Verso 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, se eu posso dar um tema para a nossa exposição de hoje, é Deus, nosso bom pastor. O tema da mensagem de hoje é Deus, nosso bom pastor. Meus queridos, eu tenho uma impressão, tá? É uma impressão. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina e vamos permanecer aqui um tempão aí dentro do nosso planejamento, mas já estivemos em Florianópolis, eu sou de São Paulo, mas nasci no Nordeste, então é uma miscelância brasileira, minha vida. E 20 anos de caminhada com Deus, me converti em janeiro de 2002, quando eu tinha 10 anos de idade, aliás fez 21 esse ano, de caminhada com o Senhor Jesus, rodando por alguns lugares do Brasil, eu pude perceber e contrastar algumas coisas que eu quero citar aos irmãos nesta introdução. Uma delas, nós temos púlpitos muito fracos. E você não precisa ir muito longe para saber disso. E púlpitos fracos, quando eu falo de púlpitos fracos, eu falo de falta da palavra de Deus mesmo. E coisa simples, feijão com arroz. Nós não temos, irmãos. Se você tem um pastor que prega a palavra com seriedade, com temor e com sabedoria, seja grato a Deus por isso, porque essa não é a realidade da igreja brasileira. Nós temos púlpitos muito fracos. E quando você tem púlpitos fracos, você tem igrejas fracas. E essa é uma realidade a nível nacional. Um segundo problema é que igrejas fracas são igrejas não saudáveis. E igrejas não saudáveis geram membros não saudáveis. Percebem que é uma cadeia de ação e efeito, causa,
Púlpitos fracos, igrejas fracas, membresia não saudável. Esse é um problema geral e nacional, irmãos. Irmãos, se vocês derem uma volta, vocês vão perceber que há muita confusão com a questão da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Com a questão da disciplina bíblica. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que ela disse que o pastor não disciplinava naquela igreja porque os irmãos não gostavam. E eu disse, alguma coisa está errada, essa conta não está fechando. Ou porque ele pode ser alvo de processos, não é? Porque hoje tem pastores, talvez você não saiba, que em alguns cantos do Brasil já sofreram até algumas tentativas, né, de processos na vara criminal mesmo, por questão de disciplina. Tamanha é a sanha de igrejas não saudáveis e de membros não saudáveis. Mas tem um terceiro ponto que eu acredito que seja o pior. Igrejas não saudáveis. Púlpitos fracos, igrejas não saudáveis, membros não saudáveis, o comboio, o bolo, quando bate tudo isso, qual que é a cereja que põe depois? O principal elemento que eu quero tratar nessa introdução é que tudo isso, meus irmãos, é causado por uma visão defeituosa de quem é Deus e o que Deus faz. Sábado nós estávamos ali na obra, e pegaram no pé meu e do Dani, porque a gente estava no papo teológico e trabalhando. Quebrando lá uns buracos lá e batendo no papo teológico. Pegaram no nosso pé, Dani. Mas tudo bem. E eu disse para ele, Dani, você sabe qual é o maior problema da igreja? Que eu acredito é que as pessoas têm uma visão distorcida de quem é Deus. E aqui está a chave, meus irmãos, de tudo. Se alguém tem uma visão defeituosa e distorcida de quem é o Deus da Bíblia, todo o resto é consequência negativa, vai vir. Então as pessoas, de forma geral na igreja, os cristãos mesmos, eles não sabem quem é Deus e o que Deus faz, ou as obras de suas mãos. Então eu creio que esse é o ponto principal acerca de tudo que eu falei anteriormente. Nós temos uma visão defeituosa do ser de Deus e de suas obras. Em outras palavras, irmãos, eu creio que muitos de nós, talvez até aqui nessa igreja, adoram a uma caricatura de Deus e não ao Deus verdadeiro. Um Deus produto da cultura e não um Deus da Bíblia. Um Deus produto dos seus desejos, das suas vontades, da sua mente, mas não o Deus da Escritura. Se o problema realmente for esse, como eu acredito que seja, nós precisamos começar pelo fundamento, pela base. Quem Deus é e o que Deus faz. E eu creio que nós seremos uma igreja e um povo saudável. Meus irmãos, precisamos resgatar uma visão elevada de Deus. Deus precisa ser cada vez maior e mais grandioso e mais extraordinário para nós aqui nessa igreja. Para as nossas famílias, para as nossas vidas. Deus precisa cada vez mais ser colocado no lugar mais alto em nossas vidas. Nós precisamos resgatar uma visão grandiosa do Deus da Bíblia. Como fazer isso? Quero usar o Salmo 23 para tal. Quero junto com você nessa noite olhar para o Salmo de número 23. À luz da ilustração bíblica entre pastor e ovelhas. Para mostrar que o nosso Deus é grandioso. E não só isso. Para mostrar que o nosso pastor é o pastor supremo, é o pastor perfeito, é o pastor sábio, assim como Davi cria. Irmãos, com a sua Bíblia aberta, no Salmo de número 23, quero que você permaneça com ela aberta, para que nós possamos, à luz deste texto, resgatar uma visão grandiosa do nosso bom pastor, o nosso Deus. Aqui, meus irmãos, está o Salmo de número 23, e na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito embaixo, Salmo de Davi. Davi é autor de mais de 70% dos salmos, meus irmãos. O rei Davi, portador de uma sabedoria enorme, homem, segundo a Bíblia, considerado segundo o coração de Deus, que andava conforme o coração de Deus. Davi, o grande e maior rei de Israel, escreveu este salmo. Se você estudar mais atentamente, você vai perceber que este salmo foi destinado, escute bem isso, este salmo foi destinado primariamente, tá?
aos judeus, ao povo de Deus da antiga aliança. Então o alvo principal, primário deste salmo foi o povo de Deus. Então, para você entender o salmo, você precisa entender a relação entre Deus e Israel. Para que você possa nós possamos aplicar isso a nós hoje como igreja. Judeus e gentios pela fé unidos. A forte ênfase desse salmo aqui, meus irmãos, como de tantos outros que são cânticos, não é? Os salmos dos irmãos, se alguns não sabiam, vão saber agora. Os salmos, eles eram os cânticos de Israel, tá? Eles cantavam isso aqui, o inário de Israel era os salmos. Então, este salmo de Davi era um cântico cantado pelo povo de Deus. E ele fala fortemente das intervenções divinas de Deus em relação a Israel, seu povo. Este salmo fala fortemente sobre a relação e as intervenções de Deus em relação ao seu pequeno povo chamado Israel. E uma pergunta para nós, irmãos, entrarmos no texto. Quem é e qual o perfil do bom pastor de Israel? Quem é e qual o perfil do bom pastor de Israel? Eu quero olhar para esse texto, porque eu creio que ele nos oferece, meus irmãos, pelo menos quatro características que revelam o perfil do bom pastor, desse grande pastor, desse extraordinário pastor de Israel. 4 características que revelam o perfil do bom pastor das ovelhas. Olhe para o texto, vamos ao verso 1. O texto diz assim, irmãos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, a característica número 1, que revela o perfil do bom e do extraordinário pastor das ovelhas, em primeiro lugar, é que o bom pastor é incomparável. Ninguém é igual a ele. Incomparável é aquilo que não se pode ser comparado com nada e ninguém. É isso que significa a palavra incomparável. A primeira característica do bom pastor, do extraordinário pastor de Israel, é que ele é único, singular e incomparável. Por quê? Por que eu posso olhar para o bom pastor e eu posso qualificá-lo como incomparável? Segundo o texto. Olhe para o versículo 1, parte A. O Senhor. O Senhor. Aquela palavra é Yahweh, Yahvé. O único e verdadeiro Deus. Por que ele é incomparável? Por que ele é único? Por que ele é singular? Porque o nosso pastor é divino. Davi não está falando de nenhum pastor meramente humano que existiu antes dele. Israel era uma nação que vivia peregrinando e a questão das ovelhas era muito comum e muito forte. Tanto que essa ideia é levada por todo o Antigo e Novo Testamento, ovelha e pastor. Ok? Davi não está olhando para os pastores humanos. Davi está olhando para uma qualidade essencial, da essência do supremo e bom pastor, do grandioso e extraordinário pastor. Ele é divino. Irmãos, ele é o Deus autoexistente. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus que por sua presença, por meio de sua presença, está em todos os lugares. Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, e Ele é o nosso Redentor e Resgatador. Nele, nesse pastor divino, nós nos movemos e existimos, como o apóstolo Paulo declara no livro de Atos. Ele é incomparável, porque Ele é divino. Amém? Mas Ele é incomparável não só porque Ele é divino, porque a sua divindade poderia levá-lo para longe de nós, porque Ele é divino e nós não. Porque Ele é santo e nós não. É verdade. Poderia surgir um grande problema aí.
Mas o nosso Deus, o nosso bom pastor, extraordinário pastor, ele é incomparável não só porque ele é divino, mas também porque ele é pessoal. Vou explicar, olha o verso 1, parte B, diz o seguinte, a parte A diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa expressão me faltará remete a relacionamento. Davi não está falando de alguém estranho, irmãos. Você percebe a grandeza que há nisso? Davi não está falando de uma divindade distante, de uma divindade que está longe, de uma divindade que cria todas as coisas e abandona a sua criação. Esse não é o Deus da Bíblia. Mas o bom pastor, o supremo pastor, o extraordinário pastor, ele é pessoal, porque ele tem relacionamento com as suas ovelhas. Nós vamos ver que ele chama pelo nome. Nós vamos ver que elas conhecem a sua voz e o seguem. Só alguém que tem relacionamento pode fazer isso. Ele é pessoal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso bom pastor, o nosso extraordinário pastor. Ele é tanto divino quanto pessoal. Por isso Davi pode declarar, o Senhor, o divino, o todo-poderoso, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas tem uma característica número 2, meus irmãos, que revelam o perfil do bom e extraordinário pastor das ovelhas. Se na primeira característica ele é singular, ele é único, e ele é incomparável porque é divino, e porque é pessoal e tem relacionamento com o seu rebanho, a segunda característica afirma que o bom pastor é provedor. Ele é divino, ele é pessoal e ele é provedor. Olha o que o versículo 2 diz. Versículos 2 e 3. Ele quem? O bom pastor, o extraordinário pastor, o divino pastor, aquele que tem relacionamento comigo, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Outra tradução diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, e eu prefiro essa tradução. Porque a palavra tranquilo às vezes foge um pouco da nossa realidade. Descanso, a versão da Nova Almeida atualizada. Refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Irmãos, nós sabemos de uma coisa. Talvez aqui eu estou chegando agora, mas talvez aqui alguém já trabalhou com ovelha. Tem alguém aqui que trabalhou com ovelha já? Criou ovelha, algo do tipo? Ou não? Só em Campo Alegre ali que tem um monte? Alguém? A irmã ali? Se não trabalhou, conhece um pouco ali, não é? Irmãos, nós sabemos que a ovelha, ela tem 3 características básicas. Ela é um animal extremamente indefeso. Sabiam disso? Extremamente indefeso. Ela é um animal extremamente míope, ela não consegue enxergar, ela é extremamente cega e boba às vezes. Ela bate num monte de lugares que você diz, não! Então ela é míope, mas a ovelha também é incapaz de cuidar de si mesma. E é essa característica que eu quero abordar agora a respeito das ovelhas. Ela é incapaz de cuidar de si mesma. A ovelha não consegue prover para si. Se a ovelha for deixada míngua, ela morre. Se ela for deixada só e isolada, ela morre. Irmãos, o bom pastor é provedor. E eu quero olhar para o versículo 2 agora e tirar uma lição aqui. Se ele é provedor, então ele prover. Mas o que ele prover? O que o bom pastor, extraordinário pastor, divino, pessoal, que nós estamos aqui falando, o que ele provê como provedor? Olha o verso 2. Ele me faz repousar ou deitar em pastos verdejantes.
leva-me para junto das águas, e eu quero que você grave essa palavra, de descanso. Irmãos, a primeira provisão do bom e extraordinário pastor é o descanso para as suas ovelhas. Meus irmãos, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para as águas de descanso. Ele não apenas provê o alimento e água, mas também nos dá paz no vale. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às suas fontes de provisão, fazendo-nos descansar, irmãos. Davi está ecoando o relacionamento entre o grande Deus e o pequeno Israel. Israel foi criado, irmãos, Israel não existia. A partir de um homem chamado Abraão, um homem, Deus fez uma grande multidão. Não era um povo, era um bando de escravos no Egito, mas Deus os tira e os leva para o deserto, e como um bom pastor, ele guia as suas ovelhas pelo deserto, e mesmo no deserto, lugar árido, difícil, eles acharam descanso. Por quê? Por causa deles? Não, mas por causa do bom pastor. Deus, o nosso bom e extraordinário pastor, provê para mim e para você descanso. Essa aplicação não está aqui no meu esboço, mas talvez você chegou aqui hoje procurando descanso. A sua alma está abatida. Davi diz, né, em certo momento: ó minha alma, por que te abates? Ele está em profunda dor. Mas ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez você chegou aqui com a sua alma destruída, sem esperança. Você não tem descanso, não há águas tranquilas para você lá fora. Mas em Cristo existe descanso para a sua alma. Mas uma segunda provisão desse bom e extraordinário pastor, meus irmãos, é que o bom pastor, ele não só provê descanso para as suas ovelhas, mas ele também provê direção para elas. Se elas são míopes, elas não enxergam. Se elas não enxergam, elas se perdem. Mas o bom e extraordinário pastor, ele provê direção para as suas ovelhas. Olha o que o versículo 3 diz, olha na sua Bíblia, ele diz: renova a minha alma. E não só isso, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Irmãos, a expressão chave aqui é guia-me. Guia, de guiar, de conduzir. O bom e extraordinário pastor é o guia das suas ovelhas. Se você está aqui hoje, Deus é o nosso guia. Assim como foi o guia de Israel, não é verdade? Israel está no deserto, pouco mais de 2 milhões de escravos, eles não tinham a lei ainda, eles não tinham uma sociedade ainda, o povo está se formando, ok, estão no deserto, e agora a nuvem faz sombra de dia, e a coluna de fogo guia-os à noite. Deus estava com Israel em sua peregrinação até a terra prometida. Deus era o guia de Israel, assim como Deus é o guia da igreja. A igreja não está perdida. Como os antigos diziam, a igreja não está, Deus dará. Lembra dessa expressão? Não está. A igreja tem um guia, tem alguém que pega ela pela mão e guia. Tem alguém com o cajado, o bom pastor, que vai colocando ela na direção. Irmãos, nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. O nosso bom pastor, ele provê descanso, mas também provê direção para nós, irmãos. Não se esqueçam disso. Queridos, se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente caminharíamos por trilhas sinuosas, que nos levariam a lugares de morte. Não é isso que Provérbios diz? Que o homem faz planos, isso e aquilo, mas muitos desses planos o levam à morte, porque ele não sabe o dia de amanhã. Lá em Tiago diz: por que vocês estão falando que vão fazer isso ou aquilo?
Vou para tal lugar, vou fazer tal investimento. Por que você está falando isso? Sim, sabe o dia de amanhã? Ali Tiago está falando da autonomia de alguém que quer viver sem Deus. Você não consegue. Perdidos. Mas, irmãos, o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. E por que Deus guia você pelos caminhos de justiça? O próprio Salmo diz, por amor de seu nome. E Deus zela pelo nome dele, ok? Tanto que existe até um mandamento para isso. Deus zela tanto pelo nome dele, que quando ele prometeu a Abraão que o seu povo iria sair do Egito e iria caminhar à terra prometida, essa promessa teria que se cumprir, ela não poderia falhar, porque Deus prometeu. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Logo, se o povo de Israel não cumpre, não chega na Nova Canaã, Deus haveria de falhar, e Deus não falha. Então Deus fez um pacto, aliança com Abraão, e por amor do nome de Deus, e não o nome de Abraão, Deus cumpriu isso e levou Israel até a terra prometida. Assim como Jesus está levando a sua igreja, por amor do nome dele, não é meramente por nossa causa, apesar de haver amor, que de nos amar, mas por amor de seu nome. Ele disse lá em João, eis que vou ao Pai, estou preparando morada. Irmãos, o bom pastor provê descanso e direção. Amém? Mas tem uma terceira característica, meus irmãos, que revela o perfil do bom e extraordinário pastor. Ele não só é incomparável, ele não só é protetor, provedor, mas ele é também protetor. Vamos aos versos 4 e 5 juntos. Quando eu tiver de andar, Davi está se espelhando em uma ovelha mesmo aqui. Ele está atribuindo a si a ilustração de uma ovelha. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ele coloca o fundamento de o porquê ele não temerá mal algum. Qual que é o fundamento para que Davi não tenha medo? Porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Irmãos, a terceira característica que revela o perfil do bom e extraordinário pastor das ovelhas é que o bom pastor é protetor. E a pergunta que não quer calar é, pastor, mas como ele protege a sua igreja? Como ele protegeu Israel? Como ele protege a sua igreja? Como ele me protege? Com a sua presença. É a presença do bom pastor que acalma os nossos corações. É a presença do bom pastor em meio às trevas, em meio às batalhas da vida, às tribulações, quando o luto chega à tua casa, quando os problemas chegam, as dificuldades, uma doença terrível, não sei, meu irmão, mas quando aquela onda se levanta e você não vê saída, o que te dá paz naquele barco? Porque o barco não vai virar? Porque o bom pastor está conosco. Jesus estava no barco com os discípulos, não é? E o barco era açoitado, segundo o texto, açoitado. Mas o barco não virou. Porque ele estava lá. E quando Jesus está no barco, o barco não vira. E quando Jesus é o pastor da igreja, ele protege a igreja com a sua presença. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É uma ovelha míope, é uma ovelha incapaz de se cuidar, é uma ovelha solitária, é uma ovelha perdida, andando por um vale de sombra e de morte. Ele diz, ainda que eu encontre a morte, e olhe bem para mim, Davi foi um homem que encontrou a morte muitas vezes. Inclusive pela espada de seu filho. Lembram disso? Saul foi um dos que mais quiseram matar seu pai. Mas o Salmo 121 diz, elevo os meus olhos aos montes. É o rei. De onde me virá o socorro? De onde? Do Senhor, do bom pastor, do extraordinário pastor, do grandioso pastor. Irmãos, nós temos proteção no presente. Davi diz, ainda que eu
ande. A expressão do verbo ali é presente. Ainda que eu ande, ainda que eu esteja passando agora, ainda que, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, a presença de Deus, como nosso bom pastor e protetor, ou nosso bom pastor protetor, por meio da sua presença, nos garante proteção no presente, irmãos, no agora, no hoje. Na jornada da vida, meus irmãos, há muitos perigos, não é? Alguém já disse que se você procura uma religião fácil, eu não indico o cristianismo. Se não me falha a memória, foi Tim Keller que disse isso. Se não me falha a memória, pesquisa aí depois no seu celular rapidinho. Mas a ideia é essa. Alguém perguntou para ele, você indica o cristianismo? Ele falou, se você procura uma religião fácil, não. Porque cristianismo é batalha, é guerra. É guerra contra a carne, é mortificação do pecado, é guerra por santidade, é guerra contra o diabo também, é guerra contra uma sociedade hostil a Deus e sua verdade, é guerra o tempo inteiro, meus irmãos. É uma batalha. Tanto que o apóstolo Paulo em Efésios 6 fala da batalha, da armadura da fé que nós precisamos usar em tempos de batalha. Mas mesmo com a armadura, o que nos garante a proteção perfeita e plena é a presença do bom e extraordinário pastor. Irmãos, atravessamos sim rios, turbulência. Precisamos andar, meus irmãos, em lugares estreitos, sombrios, é verdade, como ovelhas do Senhor. Porém, em meio a tudo isso, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o nosso bom, extraordinário e grandioso pastor está conosco. Sua presença, escute bem isso, a presença do bom pastor é o melhor antídoto para a sua alma. Mesmo que todos te abandonem, o bom pastor estará lá com você. Isso traz calma. Mas, meus irmãos, não só proteção no presente, o bom e extraordinário pastor nos dá, como nosso protetor, por meio da sua presença, mas também proteção no futuro. Olha o que o verso 5 diz. Preparas. A ideia aqui é de à frente, futuro. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus irmãos, o nosso pastor não apenas caminha conosco durante os dias de dificuldade, ele não só está lá com sua presença no hoje e no agora, mas ele também nos dará a vitória. Amém? Nos dará a vitória, irmãos. Irmãos, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Foi lido aqui em Romanos. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Proteção futura. Jesus, o nosso bom pastor, estou aplicando já aqui, pulei uma parte, depois eu volto. Nos protegerá. Não só no hoje, mas na eternidade e no futuro. Seja qual o futuro vier, seja por qual governo for, o nosso bom pastor estará conosco e isso nos basta. Futuro. Nós teremos vitória, meus irmãos, contra todos os nossos inimigos. O texto diz que ele prepara uma mesa e ele unge a cabeça, é vitória perante todos os nossos inimigos. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Foi lido aqui também, que naquele dia, não é? Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, mais pranto, mais morte. É verdade. O diabo será totalmente derrotado. Ele já foi, mas ele será totalmente, plenamente derrotado. Lá no futuro, ele vai ser. Tem data já. Já aconteceu. Para Deus já aconteceu. No nosso tempo ainda não, mas vai acontecer. O pecado que tenazmente nos assedia, não é? Que o apóstolo, que o autor de Hebreus diz, o pecado que tenazmente nos assedia, aquela luta, também morrerá plenamente. Um dia, na glorificação, não teremos mais pecado, irmãos. Nosso corpo será purificado, santificado, igual ao de Cristo. Então, o diabo como nosso inimigo perderá. O pecado como aquele que nos acusa perderá.
com aquilo que habita, perderá. Irmãos, os homens mais poderosos que pisaram na face da terra, que ameaçaram a igreja de Cristo, já perderam. Todos os faraós estão mortos. Onde eles estão? Procure-os. Onde está Nabucodonosor? Onde está Alexandre o Grande, o maior? Onde estão os 12 imperadores de Roma, o maior império que já existiu na face da terra? Onde eles estão? Me respondam. Eles estão mortos. Mas o nosso rei ressuscitou. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas está de pé em seu trono, reinando. Isso é vitória. Isso é vitória para a igreja. Não vitória só hoje, mas vitória no futuro. Nosso protetor garante o nosso presente e também o nosso futuro. Amém? Mas quero caminhar para a quarta e última característica que revela o perfil do bom e extraordinário pastor. Com a sua Bíblia aberta, versículo 6. Versículo 6 diz assim, irmãos: bondade e misericórdia, que nós cantamos tanto hoje, não é? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, a quarta e última característica que revela o perfil do bom e extraordinário pastor é que ele não é só o pastor que provê, ele não é só o pastor incomparável, ele não é só o pastor protetor, mas ele também é o bom pastor permanente. Ele permanece. Ele está com... Meus irmãos, isso aqui é acalentador para nossas almas. O bom pastor é permanente. E a pergunta que não quer calar é: mas como ele permanece conosco? De que forma que nós podemos perceber, quase que palpável, a sua permanência conosco? De que forma? O versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Deus proveu 2 seguranças. Escute bem isso. 2 seguranças, 2 permanentes, que não vão embora, que ficam com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Eles são 2 seguranças que permanecem o tempo inteiro te acompanhando: bondade e misericórdia da parte de Deus. Não te abandonam. Não é que um dia estão com você e no outro não estão mais. Permanecem com você. É dessa forma que nós conseguimos perceber Deus conosco. Permanente, esse bom pastor permanente. Irmãos, coloquei aqui, né? Bondade. O que é bondade? Bondade é um sinônimo que é usado no Novo Testamento muito como graça, tá? São sinônimos. Bondade é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Isso é bondade divina. É aquilo que Ele nos dá e não merecemos. E misericórdia? Misericórdia tem a ver com aquilo que Deus não nos dá e nós merecemos. Deixa eu exemplificar para você. Um exemplo de misericórdia de Deus. Ele nos dá graça quando merecíamos juízo. Isso é misericórdia. Deus não nos dá e nós merecemos. Merecemos juízo, mas Deus nos dá graça. Entenderam? Isso é a misericórdia divina. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando nós merecíamos ser punidos. Não é esse o ensino do Novo Testamento todo? Todos pecaram, todos estão separados, todos estão mortos espiritualmente, todos nascem em rebeldia contra Deus, todos nascem. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, tem uma das frases que eu acho mais difíceis. Ele diz: não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. A boca deles são como sepulcros, podres. Paulo está dando um relato de toda a humanidade. Não há ninguém. Não há ninguém. Nós merecemos juízo, mas Deus suspende o juízo
e aplica o juízo em Jesus Cristo, seu Filho. Isso é misericórdia. Esses dois seguranças, bondade e misericórdia, permanecem com as ovelhas do rebanho do bom pastor. João 10:11 diz assim, que é um texto paralelo a esse, tá, irmãos? Anota depois aí, João capítulo 10, lembra do capítulo 10 de João? Quando Jesus fala que é o bom pastor, ele dá vários ensinos, é um capítulo paralelo a esse, tá bom? Então João 10:11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é misericórdia divina em uma pessoa, Jesus Cristo. Na cruz, escute bem isso, na cruz, Jesus recebe o castigo que era nosso. Isso é misericórdia divina. O que é a bondade? É quando Deus pega a justiça de Jesus Cristo e dá a você pela fé. É uma troca. O Filho de Deus pelo nosso resgate. Irmãos, então ele permanece conosco através de sua bondade e fidelidade, amém? Na última característica. Para fechar aqui, ele permanece conosco através do seu povo, a igreja. Olha o que o versículo 6 diz, a parte final. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Escute bem isso. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é um conjunto, é plural, não é singular. Tá bom? Nós formamos o povo de Deus. Apesar de haverem pessoas, né, individualmente, mas essas pessoas juntas, unidas pela fé, formam a igreja. Irmãos, é no meio da igreja que a presença do Senhor é manifestada. É no meio do povo de Deus que o Senhor se manifesta. É por isso que uma ovelha não pode estar fora do rebanho. Opa. Porque fora do rebanho, irmãos, a ovelha fica indefesa. Fora do rebanho, ela é como aquela chaminha, aquela brasinha. Ela vai se apagar. Fora do rebanho, a igreja é presa fácil. Fora do rebanho, um irmão, na verdade, fora do rebanho, uma ovelha é presa fácil. Fora do rebanho, irmãos, uma igreja, uma ovelha, provavelmente será destruída. Provavelmente. Vai sofrer tanto. E vai sofrer sozinha. Por isso nós, como ovelhas de um único rebanho, devemos permanecer juntos ou juntas. Aqui está o rebanho do bom pastor. Pessoas de diferentes idades, de diferentes lugares, de diferentes épocas, de diferentes culturas, mas unidas pela fé no bom e extraordinário pastor. Irmãos, coloquei aqui que quão felizes são as ovelhas do bom, grande e supremo pastor. Se você é uma ovelha e pertence a Cristo, ao seu rebanho, você é um privilegiado. Porque esse bom pastor que nós acabamos de ver aqui, veja, o bom e extraordinário pastor, aquilo que eu disse lá no início, o resgate de uma visão grandiosa de Deus passa por aqui. O nosso bom pastor, ele não só é bom, mas ele é extraordinário, ele é grandioso. E nós vimos que o perfil do bom e extraordinário pastor das ovelhas é que ele é incomparável, é que ele é provedor, é que ele é protetor e que ele é permanente junto ao seu rebanho. Irmãos, 3 aplicações para eu concluir. Como igreja, agora para nós, não é? Como igreja, devemos confiar, ouvir e seguir somente, repito, somente o bom e extraordinário pastor. Não outro, não mais ninguém, não um super apóstolo, não um super isso, não um super aquilo, não um super pastor, que não existe. Não!
primariamente, óbvio que Deus nos deu pastores para nos ajudar, óbvio isso, não vou entrar no assunto, mas primariamente, nós unidos, todos de forma igual, devemos confiar, ouvir e seguir somente o bom e extraordinário pastor. As ovelhas devem permanecer juntas no aprisco, pois lá estarão seguras, protegidas pela mão do poderoso pastor. João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Se você é uma ovelha de Cristo, e você está no aprisco, você está segura, porque você está guardada nas mãos do bom extraordinário pastor. Ninguém pode arrancar você de lá. A menos que você ache alguém que vá até Jesus e abra a mão dele, tire você lá de dentro, me apresente, que eu adorarei esse. Se você me apresentar alguém mais poderoso do que o bom extraordinário pastor, eu adorarei ele. Enquanto isso, não há ninguém. Ele é incomparável. As ovelhas devem confiar e ouvir somente a voz do bom pastor. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falando, eu as conheço e elas me seguem. E por fim, terceira aplicação, as ovelhas devem seguir somente o bom pastor. João 10:14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, aqui estamos diante de Deus, na pessoa de Cristo, o nosso bom e extraordinário pastor. Eu quero concluir perguntando a você, você faz parte do rebanho de Cristo? Esse pastor incomparável, provedor, protetor e permanente, é privilégio somente daqueles que estão em Jesus Cristo. Então, se você entrou aqui hoje e você não está em Cristo, você ainda não desfruta desse bom pastor. Mas é possível, hoje, pela fé, você fazer parte do rebanho do Senhor Jesus. Desse aprisco seguro, desse lugar de paz, de descanso, de esperança. Mas talvez a você, meu irmão, que já caminha tanto com o Senhor, está há tanto tempo, e por algum motivo, por alguma onda que te sobreveio nessa vida, você é uma ovelha que se distanciou, não é? O bom pastor vai te buscar e quer te trazer de volta para o rebanho. Então, se você é uma ovelha desgarrada, não é desviada, é diferente. Se você é uma ovelha desgarrada do rebanho, volte ao rebanho de Cristo hoje. E por fim a você, meu irmão, que está firme no Senhor, mas precisa aplicar isso aqui ao seu coração. Eu quero rogar a você, aplique isso ao seu coração. O seu bom, extraordinário pastor é incomparável. Lembre-se disso. Quando bater o problema à sua porta, as tribulações, as mazelas da vida, tudo isso. Lembre-se, o meu bom pastor é incomparável. Porque ele é divino, porque ele é Deus, porque ele é pessoal e tem relacionamento comigo. Quando as mazelas da vida as ondas se levantarem contra você, lembre-se que ele também é o seu provedor. Ele é aquele que prover aquilo que é necessário para a sua vida, ovelha. Para que você se sustente, sobreviva, se desenvolva. Quando bater mais ainda subirem as ondas, lembre que ele é o seu protetor. Pregue para o seu coração. Pregue para a sua alma de dia e de noite, o meu bom pastor é o meu protetor. O meu bom pastor é permanente. O meu bom pastor é o meu provedor. O meu bom pastor é divino. Aplique a palavra ao seu coração, crente. Amém? Vamos orar? Levante-se para que nós possamos fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome.
Meu Deus, a quem nós iremos recorrer senão a Ti, Senhor? Onde, em qualquer lugar deste mundo, nós vamos achar alguém que seja parecido contigo, Senhor? Não há ninguém. Tu és o bom, extraordinário pastor que é incomparável. Nenhum homem, nenhuma entidade, nenhum governo, nada é comparável a Ti, Senhor. Meu Deus, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança à nossa mente. Tu és o nosso provedor, Senhor. Por mais que as coisas fiquem difíceis, nos faça lembrar, Espírito Santo, que o bom, o extraordinário pastor é o nosso pastor. Que o bom, o extraordinário pastor é o nosso protetor. É aquele que nos guarda hoje e sempre. Que a nossa vida está nas mãos dele. Que nós pertencemos a Ele, que Ele é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a lembrar disso. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor sempre estará conosco. Que a sua bondade, a sua fidelidade, misericórdia nos alcançarão todos os dias, Senhor. Nos fortalece, nos renova. Nos dá uma semana abençoada, Deus. Lembrando que o Senhor estará sempre conosco. Em nome de Jesus, o nosso bom, extraordinário pastor, que nós oramos. Amém.